Bom, agora a gente destaca a economia. Várias alternativas estão em discussão para adiar parte do pagamento dos precatórios que vencem em 2022. Denise Campos de Toledo, como é que o mercado reagiu a essa negociação do governo com o Congresso Nacional, inclusive? Olha, Thiago, reagiu bem, viu? Ontem foi um dia de virada no humor do mercado financeiro. Na véspera tinha sido um desastre total em todo o mundo. Ontem o mercado teve uma reação positiva. Primeiro porque deixou um pouco de lado aquelas preocupações com a Evergrande, a gigante do ramo imobiliário da China. Pode ter alguma solução nos próximos dias. Se espera, inclusive, a participação do governo chinês. Agora, no âmbito doméstico, pegou bem a iniciativa aí de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com Arthur Lira, presidente da Câmara, e o ministro Paulo Guedes, de tentarem estabelecer mudanças naquela PEC que foi encaminhada pelo governo no Congresso. Isso deve ser encaminhado agora na comissão especial, fazendo alguns ajustes. Agora, são várias alternativas. Na verdade, o governo bancaria no ano que vem apenas o pagamento de 39,8 bilhões de reais, de um total de 89,1 bilhões que ele teria de pagar em 2022 por essas sentenças judiciais referentes aos precatórios. Aí sobraria no orçamento do governo uns 50 bilhões no ano que vem, suficiente para bancar não apenas a reformulação do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, mas também para aquelas emendas do relator, emendas parlamentares. Então, tem todo um acordo político mais facilitado em função dessas negociações. E aí haveria possibilidade de pagamento sem postergar, sem parcelar, para quem concordasse com o abatimento do valor dos precatórios maiores a vencer no próximo ano. Poderia ter a opção também daquele parcelamento em 10 anos. Na verdade, se pegaria todas as propostas que estão em discussão. Fica a preocupação porque esses precatórios podem sobrar para os outros anos, podem sobrar para 2023, criar um acúmulo de dívida, um esqueleto mais à frente, mas o entendimento político em torno de uma PEC criaria o respaldo jurídico para essa estratégia que o governo está montando para poder se livrar de todo o peso do que o ministro Paulo Guedes chamou de meteoro dos precatórios no ano que vem e viabilizando esse programa social, não é? Então, isso foi bem recebido pelo mercado. Claro que os analistas fazem muitas ressalvas em relação às implicações do ponto de vista fiscal, essa questão do impacto sobre a dívida em prazo mais longo, mas é o que temos por enquanto, né? O mercado ainda vai acompanhar muito essas discussões que podem levar várias semanas. E hoje existe grande expectativa para essa que é chamada de super quarta, com decisões da política monetária nos Estados Unidos e aqui no Brasil pelo Copom, Denise. Exatamente. Na verdade, nós já tivemos decisão do Banco Central lá na China, já tivemos decisão no Japão, nenhuma mudança. Tem a expectativa, principalmente em relação ao Federal Reserve nos Estados Unidos. Isso pode mexer com o fechamento do mercado hoje, com o humor do mercado global, porque a decisão sai às 15 horas, depois, na sequência, o presidente do FED dá uma coletiva e a grande preocupação é se eles vão sinalizar finalmente, de uma forma mais clara, quando haverá o corte dos estímulos. Não a elevação dos juros nos Estados Unidos, mas corte daquela injeção de recursos que é feita para alavancar uma atividade econômica mais vigorosa, né? Talvez a avaliação é que a economia dos Estados Unidos ainda não tenha reagido da forma esperada, especialmente o mercado de trabalho. Então, há uma grande expectativa em relação a isso. Agora, aqui no Brasil, diminuiu muito a expectativa quanto a uma eventual surpresa, um aperto maior dos juros, porque o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicou que não vai mudar o plano de voo em função dos indicadores mais altos, a cada indicador de inflação que sai, que supera as expectativas, né? Então, isso para o mercado foi um recado de que ele pretende manter o que já foi sinalizado, que é mais um aumento de 1 ponto nesta reunião, com a taxa Selic indo a 6,25%. Mas nunca se pode descartar alguma surpresa, porque a inflação tem incomodado muito, continua rodando bem acima do esperado, as projeções maiores já estão contaminando o próximo ano, então pode ser difícil até para conter a inflação nos parâmetros aí do centro da meta em 2022. Então nós vamos acompanhar essa super quarta-feira. Por enquanto nós temos uma leve queda do dólar na abertura dos negócios, a cotação está um pouquinho acima dos R$ 5,27.